animais e multas aplicadas a quase 500 donos. São muito raras as dívidas de empresas que depois de decisão judicial são efetivamente cobradas. Números do Ministério da Justiça, hoje revelados pelo Diário de Notícias, demonstram que em cerca de 90% dos casos, e depois de sentença, nesse sentido, dos tribunais, os credores ficam sem ver a cor do dinheiro. A falta de património e doação ou venda fictícia a familiares justificam a reduzida taxa de sucesso que Sónia Santos Silva não atinge sequer os 8%. A maioria dos processos de insolvência de empresas termina com as dívidas provadas, mas sem retorno para os credores. Nos primeiros 9 meses de 2013, a taxa de recuperação de créditos não foi além de 7,6%. O número faz parte das estatísticas da Direção-Geral de Política de Justiça, revelados pelo Diário de Notícias. Do outro lado da moeda estão os credores sem um cêntimo de retorno, é o que acontece em 92,4% dos processos, apesar da dívida ficar aprovada. Especialistas consultados pelo DN dizem que o não pagamento deve-se à falta de património dos empresários, mas existem também casos fraudulentos em que o património existe, mas muda de mãos. É doado ou vendido de forma fictícia a familiares do devedor. Um subterfúgio que leva muitos advogados a anteciparem uma derrota para os clientes credores em processos de insolvência. Como se não bastasse, há credores com direito a preferência, como o Estado, ou os bancos quando se trata de crédito garantido por hipoteca. A batalha judicial demora em média 2 meses e custa cerca de 2.000 euros aos empresários falidos quando contratam um administrador de insolvências. Em Portugal existem 300, mas de acordo com dados do Ministério da Justiça, a cada 3 meses entram nos tribunais 4.000 processos deste género. O presidente da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas não se mostra surpreendido com o insucesso dos tribunais na cobrança de dívidas em processos de falência. Domingos Azevedo diz que a culpa é do sistema que permite aos empresários programarem o futuro antes de declarar falência. Quando uma pessoa chega ao estado de falência, já teve tempo para dilapidar todo o seu património, para desviar uma parte significativa do seu património. E quando chega o momento de falência, quando chega a apresentar-se a tribunal, à falência, ela já só tem da empresa aquilo que muitas vezes pouco valor tem. A não ser naqueles casos, enfim, dos grandes grupos, em que normalmente esses têm outras preocupações. Domingos Azevedo defende por isso a criação de um mecanismo que obriga os empresários a dar conta da situação antes de que o caso deles chegue ao limite. Deveria de haver uma entidade, um mecanismo a quem você imediatamente tivesse que recorrer, alertando os credores para que aquela situação, para que a empresa comece a ter alguns sinais de insolvência. Porque você hoje só vai aos mecanismos da insolvência, isto é, aos tribunais, pedindo a proteção de credores ou apresentando à falência, quando já não tem solução. E aquilo que deveria ser previsto era alguns mecanismos prévios de alerta perante os fornecedores e de alerta perante os stakeholders da empresa da situação. E depois aí, sim senhor, as entidades intervenientes saberem o que é que devem fazer. São propostas deixadas pelo bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, comentando assim os números que hoje são revelados pelo Diário de Notícias, com base na consulta de números do Ministério da Justiça, e que dão conta de que são muito raras as dívidas de empresas que depois de decisão judicial são efetivamente cobradas. O balanço aponta para menos de 8%. O antigo primeiro-ministro José Sócrates desmenta